Olá irmãos, olá youtubers, tudo bem? Hoje eu gostaria de começar uma série de vídeos falando sobre o livro de Êxodo. O Êxodo que é a saída, ou seja, a saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã, a terra onde Deus tinha prometido, aonde manaria leite e mel. Só que eu quero trazer para vocês uma jornada, mas uma jornada interior de cada um de nós, a transformação de nossas vidas, a transformação de nossos seres, para que nós possamos entrar no reino espiritual e alcançarmos as bênçãos celestiais. Fazer conforme a mensagem de Jesus, que é chegado a vós o reino dos céus. Mas a primeira coisa que devemos fazer para entrar nesse reino dos céus é nos arrepender. Ou seja, mudar o nosso caminho, mudar a forma como pensamos, a forma como agimos, a forma como sentimos, para poder entrarmos nesse reino dos céus, nesse reino de Deus que é chegado para cada um de nós, a fim de que nossas vidas sejam completamente transformadas, não somente no lado externo das nossas vidas, mas também do lado interno. Mas antes de começarmos no livro de Êxodo, voltemos um pouquinho ali no livro de Gênesis, onde tem a chamada de Abraão. Abraão, Deus chama Abraão e diz: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A primeira coisa que Deus faz, então, é a chamada. Teve a chamada de Abraão. Naquela época de Abraão, o povo era muito idólatra. Segundo diz a história que o pai de Abraão era fazedor de ídolos. Só que Abraão tinha na sua mente de que não existia tantos deuses, mas existia somente um único Deus que criou todas as coisas. Não era possível que haveria tantos deuses dessa forma. Nesse pensamento de Abraão, ter que só existia um só Deus, abriu a oportunidade para que Deus fizesse então um chamado a Abraão. Talvez a vida que ele vivia naquele momento, junto com aquele povo idólatra, talvez não seja uma vida tão satisfatória para ele. A partir dali ele recebe aquele chamado de sair da casa do seu pai, da sua parentela e uma terra que Deus lhe mostrará. Ou seja, muitas vezes nós temos esse chamado de Deus. A primeira coisa que vem para cada um de nós individualmente, se nós quisermos transformar as nossas vidas, é obedecer ao chamado. Muitas vezes não estamos satisfeitos com o tipo de vida que estamos levando. Talvez você não esteja satisfeito com os resultados da vida. Talvez você não tenha conseguido alcançar os seus propósitos, os seus objetivos. A vida muitas vezes tem lhe trazido muitas dores e sofrimento. A primeira coisa para mudar esse estágio que nós muitas vezes estamos insatisfeitos é obedecer ao chamado. Como Deus pede para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que lhe mostrará. Ou seja, muitas vezes temos que obedecer o chamado. Se queremos mudar as situações em que nós vivemos hoje, temos então que transcender para um outro nível, uma outra posição. Muitas vezes a posição que nós levamos, que nós aprendemos então na casa dos nossos pais, que nós aprendemos aquele modus operandi das nossas vidas, a forma como agir, como pensar, muitas vezes nós aprendemos dentro do nosso lar. Isso muitas vezes limita as nossas vidas, que não conseguimos então realizar realmente os nossos potenciais. Precisamos então um nível diferente de vida, um nível diferente de pensar, ter novos propósitos, novos objetivos em nossas vidas. Isso começa então na vida de Abraão através do chamado. Às vezes, através do chamado que foi feito para cada um de nós através do Evangelho, nós temos o chamado, nós temos então a nossa disposição, a oportunidade de mudar as nossas vidas, de mudar aqueles resultados que muitas vezes não condizem. Muitas vezes não traz felicidade para você, não te traz satisfação. É preciso ouvir o chamado, sair então dessa posição onde você se encontra, nesse patamar onde você se encontra.
Como você tem agido? Qual é a forma como você pensa? Os seus padrões de vida estão condizendo com a vida que você está levando? Você quer uma vida mais satisfatória, uma vida mais feliz? Como está o seu interior? Muitas vezes nós levamos a vida que levamos por causa do estilo de vida que nós temos. Se você muda o seu pensamento, se você muda o seu estilo de vida, todas as coisas, todas as circunstâncias na sua volta também se transformarão, também mudarão. O que falta de cada um de nós é atender o chamado divino, de entrar nesse reino espiritual, entrar nesse reino de Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas. Na época de Jesus, o povo questionava muito, por causa eles eram escravos praticamente de Roma. Mas Jesus disse: se vocês derem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vocês saem dessa escravidão. O que falta muitas vezes não é nós abandonarmos o mundo, abandonarmos o nosso trabalho, abandonarmos as nossas amizades, de maneira alguma. Muitas vezes o que nos falta é dar a Deus o que é de Deus. Muitas vezes é buscar o nível espiritual. O nível espiritual ele pode nos guiar pelo caminho certo, por padrões de pensamento certos e corretos, a fim de nós sermos abençoados. Somos seres espirituais, temos um Deus lá no céu que zela por nós. Nenhum homem sobre a face da terra pode viver sem Deus, todos nós precisamos de Deus. Muitas vezes nós não conhecemos a vida em si, não conhecemos o universo, mas Deus, que é criador de todas as coisas, conhece e quer nos guiar no caminho certo. Deus quer a bênção para os seus filhos, Deus quer a prosperidade para os seus filhos, mas muitas vezes o nosso estilo de vida não condiz da forma correta como Deus quer para atrairmos sobre as nossas vidas essas bênçãos. Deus falou para Abraão: sai dessa terra, eu vou te mostrar uma terra diferente, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer e você será uma bênção. Mas uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é atender ao chamado divino. É o chamado de Deus. Abraão saiu da sua terra. Abraão obedeceu à voz de Deus. Deus abençoou, deu-lhe um filho. Logo depois vieram os seus netos. Logo depois nasce Jacó. Logo depois os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas, então Deus começa a trabalhar ali naquela família para que o seu propósito seja cumprido sobre a face da terra. Deus então abençoa eles, eles vão para o Egito, mas eles se tornam escravos ali no Egito. E houve uma promessa na época de José que Deus enviaria um libertador e tiraria eles daquela terra do Egito e levaria eles novamente para a terra de Canaã. Nós temos também um libertador que veio justamente aqui para trazer a palavra para cada um de nós, para nos libertar deste mundo de servidão, de aprisionamento, de limitação para um reino espiritual. Jesus veio trazer justamente esta palavra, ele veio trazer a libertação para cada um de nós. Mas muitas vezes não escutamos o chamado de Deus em nossas vidas, não escutamos o chamado de Jesus para que as nossas vidas sejam completamente transformadas, para que viemos alcançar então esse reino espiritual, a fim de que sejamos uma bênção aqui na face da terra. Não somente uma bênção, mas levar a bênção também àqueles que precisam. Há muitos que estão libertos, mas há muitos que precisam ainda ser libertos. Há muitos que se encontram ainda no sofrimento. Há muitos ainda que se encontram em depressão. Há muitos que se encontram sem propósitos na vida, que precisam ser libertos. E serão libertos quando atenderem o chamado divino e saírem da posição onde se encontram, dessa vida de lamentação, e voltar-se para o reino do Espírito através da palavra de Deus. Nós temos que começar a trabalhar as nossas vidas, e nós vamos começar a trabalhar as nossas vidas a partir do livro de Êxodo, aonde nós vamos pegar a história da vida de Israel e nós vamos introjetar essas histórias em nossas vidas para que nós possamos aprender o caminho certo para sairmos de uma terra de escravidão e de limitação para ir para uma terra do reino do seu amor, o reino dos céus, o mundo espiritual, a fim de que possamos alcançar as bênçãos de Deus. Então todas as dificuldades, todas as lutas, todos os inimigos a que Israel teve que combater para chegar ali na terra prometida,
Muitas vezes são as lutas internas de nossas vidas, são aquilo que nós temos que vencer em nós mesmos, a fim de que nós também possamos alcançar esse reino espiritual. A palavra de Deus não é somente histórias para que você conheça os fatos que aconteceram no passado. Não somente isso, mas a palavra de Deus, ela é guia para cada um de nós, para nos guiar na senda espiritual, para nos ajudar a vencermos as nossas lutas, as batalhas que nós temos no dia a dia. Ela não só apresenta que tipo de batalhas que nós vamos encontrar nessa nossa peregrinação pelo reino espiritual, mas a forma como nós temos que guerrear para sermos vencedores diante dessas batalhas. Muitas pessoas se queixam nas suas vidas, mas vivem aí sentados, não fazem nada para mudar as suas vidas, mudar os seus pensamentos, enquanto a palavra de Deus está aqui para nos guiar, para nos auxiliar, para nós sairmos dessa vida de sofrimento e tornarmos uma bênção diante da presença de Deus. Não perca esses vídeos, vamos estudar sobre Êxodo, vamos transformar a nossa vida interior, vamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas pessoais. O chamado de Deus é um chamado individual para você que está assistindo, para você que está ouvindo. O chamado é individual, a responsabilidade pela sua vida é de nível pessoal. Compete a cada um transformar a sua própria vida de acordo com a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Jesus. Jesus veio libertar aqueles que se encontram cativos, que encontram aprisionado, aquele que está cansado, oprimido. Jesus veio trazer esta palavra. Você precisa se transformar para que a sua vida seja transformada. Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus, sendo ele mestre e conhecedor da palavra de Deus? Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, essas coisas não podem ser feitas se Deus não for com ele. Jesus olhou para ele e entendeu qual era o significado que realmente Nicodemos queria. Queria que aquela manifestação do poder se manifestasse também em sua vida. Jesus deu-lhe então um conselho: é só você nascer de novo. Ou seja, aceita o chamado de Deus, nasça de novo, aprenda novamente como caminhar sobre a vida, aprenda novamente como ter novos pensamentos, a dominar os seus sentimentos. Aprenda a guerrear essas batalhas interior dentro de você, para que você também possa adentrar ao reino dos céus. Isto é uma chamada individual para cada um de nós. A chamada é para mim, a chamada é para você. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que prestar atenção é a chamada de Deus. Deus te chama para uma transformação. Deus está te chamando para que você seja uma bênção diante da presença dEle. Ouça a voz de Deus, ouça o chamado de Deus e você terá uma vida abençoada e uma vida transformada. As lutas, as dificuldades que hoje lhe apresentam na vida, que você acha que não consegue vencer, você verá através da palavra de Deus, que se você transformar o seu interior, o seu modo de ser, todas essas lutas e pelejas que se levantam contra você, você com certeza vencerá facilmente. O mundo permanecerá sempre o mesmo, né? Com todas as suas divergências, com todas as suas guerras sociais, guerras psicológicas e espirituais. Mas a sua visão do mundo, a sua vida, o seu mundo interior, ele pode mudar completamente a partir do momento que se você voltar para a palavra de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, continue assistindo. Nos vídeos subsequentes nós vamos falar então do Êxodo. Vamos começar do capítulo 1 e vamos aplicar a palavra de Deus para a transformação do nosso ser interior, para que nós possamos interiormente sentirmos a presença de Deus e para que as bênçãos de Deus possam se manifestar em nossas vidas, a fim de que sejamos abençoados e que possamos ser uma bênção para transformar não somente os nossos lares, os nossos familiares, mas ajudar também a sociedade a ser transformada, pois a nação precisa de Deus sobre as suas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e te aguardo nos próximos vídeos. Muito obrigado.